Abra a palavra do Senhor aí, 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Amém. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém nos visitando? Amém. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Sintam-se à vontade na casa do Senhor. Ao final do culto, permitam-nos servi-los com um pedaço de bolo, um refrigerante ou um suco. Em nome de Jesus. Amém. Todos abriram aí, 1 Reis, capítulo 19. A última vez que eu ministrei a palavra, a penúltima vez que eu ministrei a palavra aqui, não foi a última, foi a penúltima, eu ministrei sobre 1 Reis 19, versículos de 1 a 7. Amém? Hoje nós vamos estar dando continuidade àquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Inclusive o Senhor me levou a ministrar essa palavra também lá na sede. A primeira parte é de 1 a 7. E hoje eu vou estar ministrando aqui a segunda parte dessa mensagem. Inicia lá no versículo 8. Amém? Antes disso vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Você não saiu da sua casa em vão. Você veio à casa do Senhor com um propósito. Não foi ouvir o pastor, não foi ver os irmãos. Você veio à casa de oração para todos os povos, com um propósito: ouvir a voz do Senhor. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Fale com Deus nessa hora, fale com o Espírito Santo do Senhor nesse instante. Coloque-se diante dele, coloque sua vida diante de Deus. Senhor, nós te louvamos, Deus. Te damos graças, Jesus, nessa hora. Pai, pelas nossas vidas, pelos nossos corações. Colocamos diante de Ti, Pai, o nosso coração, Senhor. Que ele seja nessa hora, Pai, terreno fértil, terra fértil, ao ouvir a Tua palavra, que ela venha produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um em nossas vidas. Desde já nós damos ordens a todo espírito maligno que porventura esteja nesse ambiente, que saia em retirada deste local, em nome de Jesus. Que não roube a palavra. Nós retiramos toda a autoridade de qualquer espírito maligno neste local, em nome do Senhor Jesus. Que as nossas vidas, Pai, venham ouvir a Tua palavra, que o nosso coração esteja entregue a Ti, Senhor, que a nossa mente esteja cativa à obediência à palavra de Cristo Jesus. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, como ela sempre é, seja viva e eficaz, seja mais cortante que a espada afiada de 2 gumes, que penetre corpo e alma, que separa juntas e medulas, que ela venha ser apta a discernir nessa noite, Senhor Jesus, qualquer pensamento, qualquer intento dos nossos corações, que ela toque no mais profundo do nosso íntimo e da nossa alma, que a Tua palavra, Senhor, tenha total liberdade nesse local, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Amém, irmãos? Aqui em 1 Reis, capítulo 19, nós observamos que Elias ele está passando por um momento de dificuldade espiritual, um momento onde a sua fé está abalada, um momento de dificuldade em virtude da circunstância em que Elias estava vivendo. Quem ouviu a primeira ministração percebeu que Elias estava no versículo 1. Elias vive um momento onde ele efetua ali um grande milagre na presença de Deus, onde ele derrota 450 homens de Baal, mais 400 homens de Azera, mata todos ali no monte. Aqui no versículo 1, queridos, até chegar aqui no versículo 1, Elias fez diversas coisas, operou diversas maravilhas, diversos milagres. E aqui no versículo 1, depois você lê em casa, eu só estou te introduzindo para você entender aquilo que eu quero ministrar nessa noite. Elias ele entra numa dificuldade espiritual, ele começa a fraquejar diante de uma palavra de morte que ele ouviu, diante de uma circunstância difícil que ele estava enfrentando, e que não era a primeira vez que ele vivia aquela mesma situação. E aí nós estudamos os versículos de 1 a 7, o Senhor se depara com aquela situação. A situação de Elias era tão difícil que ele desejou a morte. E não só desejou a morte, como ele também
ficou ali à mercê de ser atingido por flechas ou por valentes da profeta que estava perseguindo ele. Da profeta não, da rainha. E aí, meu amado, muitas vezes eu e você, quando estamos em momentos difíceis assim, nós queremos nos esconder, nós queremos ficar aquartelados, né, em quartos fechados, não queremos contato com ninguém. Assim foi com Elias. Elias fugiu. E o Senhor, como eu sempre falo, maravilhoso, bondoso como é o nosso Deus, Ele envia anjos de encontro a Elias, irmãos. E isso você vê aí no versículos de 1 a 7. Ele envia anjo, envia mantimento, envia alimento a Elias, que está ali no momento de prostração espiritual. E o engraçado é que depois de tudo isso, nós chegamos aqui no versículo 8. A Bíblia fala que o Senhor envia anjo, esse anjo envia alimento para Elias, Elias come e volta a dormir. Depois Elias é acordado novamente pelo anjo do Senhor, ele come novamente e volta a dormir. Até que o Senhor o acorda. E nós nos deparamos agora aqui com o versículo 8. E o versículo 8 diz assim: levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o monte Horebe, o monte de Deus. Então, quando Deus alimenta Elias, ele caminha por 40 dias e 40 noites. O que eu quero dizer nessa noite com esse versículo inicial aqui, irmãos? Eu e você precisamos, como foi ministrado aqui pelo irmão Gilson, estar alimentados na palavra, para que nós possamos suportar o dia mau. Se eu e você não estivermos lendo a palavra, se eu e você não estivermos estudando a palavra, como é que nós vamos estar supridos? Como é que nós vamos estar alimentados pela palavra de Deus? Como que nós vamos conseguir vencer o dia mau? Como que você vai conseguir vencer as palavras ruins que nós recebemos todos os dias? Palavras contrárias, seja dentro do nosso lar, seja fora do nosso lar, seja no trabalho, seja na escola, seja onde nós estivermos. A palavra do Senhor diz que após Elias se alimentar pelaquela comida que o anjo levou para ele, ele caminha 40 dias e 40 noites sem a necessidade de um novo alimento. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que eu e você precisamos nos alimentar diuturnamente da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser o seu alimento diário, precisa ser o seu pão de cada dia, seu pão diário. Você precisa abrir, você precisa ler, você precisa meditar na palavra do Senhor. Sabe por que muitas vezes perecemos, irmão? Eu repito isso aqui e vou repetir até o dia que Deus permitir. O meu povo perece porque falta conhecimento. Enquanto você deixar de se alimentar, meu amado, na palavra de Deus, você vai continuar perecendo, você vai continuar sendo enganado muitas vezes. Hoje nós temos a mídia tão difundida, tão divulgada, isso é muito bom, você consegue ouvir tantas e tantas coisas, mas se você não conhecer a palavra de Deus, se você não se alimentar da palavra viva e eficaz, que é a palavra do Senhor, você vai ser enganado. Quantas e quantas pessoas são enganadas? Quantas e quantas pessoas estão enganadas? Porque não conhecem a palavra. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 1, que Jesus é o verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é a palavra. Não tem como você dizer, como a palavra do Senhor mesmo diz em João, não tem como você dizer que ama Jesus e não conhece a palavra, meu irmão. É muito fácil muitas vezes nós levantarmos aqui as mãos, levantar os braços, cantar hinos de louvor e adoração, dizer: olha, Senhor, eu te amo, Senhor é a razão do meu viver, mas nós não conhecemos a palavra, nós não lemos a palavra, nós somos enganados dia após dia por pessoas que estão aí, como a própria palavra do Senhor já fala, que nos últimos dias se levantariam muitos que trariam ensinos, doutrinas enganosas. E Elias, com aquele alimento, ele caminhou por 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. Deus havia enviado anjos para alimentar Elias, meu irmão.
Pensa que você está passando por um momento de luta, por um momento de dificuldade na sua vida, como Elias estava ali passando. O Senhor, Ele olha para nós, Ele fala: olha, eu vou enviar um anjo. Muitas vezes eu e você oramos assim: Senhor, envia um anjo. Talvez nos nossos dias, irmãos, o anjo não seja um anjo mesmo enviado, como a palavra literalmente diz, mas às vezes pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, sua esposa, pode ser seu filho, pode ser alguém que te traga uma palavra de direcionamento e você nem espera. E muitas vezes nós estamos desapercebidos, como Elias ali está. Elias nem havia percebido que o anjo do Senhor estava ali, que o Senhor estava à disposição dele. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 112, versículos de 6 a 8: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração está seguro em Deus e nada temerá. Por que muitas vezes, meu amado, você está abalado? Porque muitas vezes eu e você, quando estamos diante de uma situação difícil, ruim, nos abalamos. Se a própria palavra de Deus já diz: olha, no mundo tereis tribulações, meu amado. Talvez você entrou aqui e falou: Senhor, olha, minha vida está tão difícil, eu estou vivendo por tantos problemas, por tantas lutas, mas meu amado, o Senhor já disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo. E sabe qual que é a vitória que Cristo deixou para mim e para você? É aquilo que está lá na palavra de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a tua fé, meu. E o que o diabo vai querer roubar, meu irmão, é a sua fé. E é isso que ele tem feito diuturnamente. Quando muitas vezes nós vemos tantas coisas erradas e nós estamos nos acostumando com essas coisas erradas. Não, isso é normal. Isso é comum. Tá, irmão, porque é comum não quer dizer que é santo, não quer dizer que é de Deus, não quer dizer que Deus se agrada, não quer dizer que Deus aprova. Muito pelo contrário, existem diversas coisas que hoje são comuns na cidade, nessa sociedade perdida, mas que Deus não se agrada, que Deus não tolera. Mas muitas vezes nós vamos lá, amando ao Senhor aqui no domingo, aí chega durante a semana toda, estamos ligando a nossa televisão lá na novela, nos ensinando tudo de errado, ensinando seus filhos tudo que é errado, está sendo doutrinado por aquilo que não convém, que não provém do Senhor. Eu e você precisamos ser alimentados pela palavra. Versículo 8, é isso que eu queria deixar aqui nesse versículo 8 cravado. Você precisa ser alimentado pela palavra. Não temas má notícias, meu irmão. Creia na palavra, se fundamente lá em Salmo 112, versículo 8. O justo não será abalado. Não seja abalado. Você é a coluna da tua casa, você é a coluna da tua família. Mas pastor, eu sou a mulher. Mas minha irmã, se você é quem está firme, você é a coluna ali até o Senhor levantar o teu marido. Continue de pé, não deixe de orar. Às vezes a gente faz aqui, irmãos, como vai ter agora reunião de casais no sábado que vem. Aí às vezes o irmão, a irmã: não, pastor, eu não vou porque o meu esposo ou a minha esposa não vai, e eu fico com vergonha, ou não, eu penso que eu tenho que ir só com ele. Meu irmão, se alguém não se levantar nessa casa, se alguém não se dispor a orar nessa casa, esse casamento não prospera, esse casamento não avança. Se alguém não só dobrar o joelho e clamar: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa o meu lar. E se Deus te levantou, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te surpreender, Ele vai te encher com o Espírito dEle até o momento que chegar a tua vitória. Não temas, meu amado, não deixe que o seu coração vacile, como a palavra do Senhor está dizendo aqui. Olha, seu coração tem que estar firme, confiante no Senhor. O seu coração estando no Senhor, nada você temerá. Versículo 9: e ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse:
que fazes aqui, Elias? Olha, irmãos, o Senhor vira para Elias e pergunta: que fazes aqui, Elias? Elias estava no lugar certo? Elias estava onde Deus havia mandado ele estar? Elias aqui, meu irmão, ele age muitas vezes ali como Jonas. Quando Deus dá uma direção para ele, Deus dá um segmento para Jonas ir pregar a Nínive. E o coração do profeta, e o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, é que muitas vezes nós nos colocamos tão pequenos diante do Senhor, mas eu quero te dizer nessa noite, há unção profética sobre a minha vida, sobre a tua vida, há uma unção de Deus. Hoje nós somos muito mais do que profetas, sabe por quê? Porque há o Espírito Santo de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Naquele tempo não havia. Elias, meu amado, não tinha o Espírito Santo com ele. Elias não tinha a presença de Deus dioturnamente com ele, como a palavra do Senhor já nos garante, falando: olha, eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Elias não tinha isso. Elias não tinha o Espírito Santo convivendo dentro dele ainda, e ele faz como o profeta Jonas. O Senhor manda Jonas em uma direção, a própria palavra de Deus diz que Jonas vai numa direção contrária. E quando nós estamos distantes de Deus, meu irmão, é isso que acontece. Quando você está enfraquecido espiritualmente, a direção que você toma não é a direção que Deus te orientou, porque você não a conhece. Como que você vai na direção de Deus se você está enfraquecido? Se você não consegue ouvir a voz de Deus? Se você não consegue saber qual é o caminho do Senhor para a sua vida? E aqui Elias estava perdido. E o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, é que muitas vezes eu e você estamos vivendo essas situações. Muitas vezes nós estamos vivendo conflitos nas nossas vidas. O conflito, a tribulação, a dificuldade é normal. É rotineiro, faz parte dessa vida. Mas o que nós temos que ter consciência é que nós somos passageiros. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Essa não é a nossa vida, essa não é a nossa vitória. A nossa vitória não está aqui. Por mais que nós conquistemos, irmãos, por mais que você conquiste uma faculdade, um carro, uma casa, eu não sei, diversas coisas, aquilo que você tem projetado, por mais que você conquiste tudo isso, a sua maior vitória não está aqui nesse plano terreno. Eu e você precisamos ter essa consciência. Mas acaba que nós vamos nos acostumando, nós vamos nos associando, e a palavra do Senhor, ela começa a dizer: olha, não ameis o mundo, nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós vamos amando o mundo, e o mundo vai nos contaminando, e nós vamos nos acostumando, e daqui a pouco a igreja está contaminada. Quantas igrejas têm diversas coisas, diversos tipos de coisas, diversos tipos de ambiente. Tem ambiente para isso, tem ambiente para aquilo. É cerveja sem álcool, é não sei o que, tudo isso para agradar a necessidade humana. Enquanto isso, o espiritual está desfalecendo. E por que eu estou trazendo isso, irmãos? Que independente de quem for, não existem super-heróis da fé. Não existem homens ou mulheres que não se fragilizam, meu irmão. Se você não orar, você vai se fragilizar. Se você não buscar Deus, você vai ficar fragilizado espiritualmente. Se você não se revestir da armadura de Deus, sabe o que vai acontecer? É aquilo que está lá no Salmo 91. A seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão, a mortandade que assola o meio-dia vai atingir a tua vida. E ali Elias entra numa caverna e passa a noite. Quantas vezes, irmãos, nós estamos numa caverna? Talvez muitos de nós já viveram algumas enfermidades que são presentes, como depressão, como diversas outras. Algumas vezes nós já atendemos alguns irmãos aqui com esse tipo de dificuldade. E a pessoa não quer sair de casa, não quer ver ninguém, não quer receber visita, não quer falar com ninguém. Não atende celular, porque ela quer se isolar. Porque ela está vivendo uma dificuldade emocional. Ela quer se afastar das pessoas.
porque na mente dela ninguém gosta dela, ninguém tem interesse dela, e quando eu falo dela não é mulher, é da pessoa, seja homem ou seja mulher. E isso aqui é só o início, meu irmão, de como inicia uma doença emocional nas nossas vidas. Se você acompanhar, depois você lê em casa, até o desejo de morte Elias sentiu. O meu temor bateu tão grande na vida dele que ele desejava a morte. E eu te pergunto, meu irmão, isso muitas vezes tem acontecido no meio da igreja. Isso muitas vezes pode ter acontecido dentro da minha, dentro da sua casa. Muitas vezes pode ter atingido os nossos filhos, né? O caso recente aí que aconteceu essa semana daquela jovem que já tinha um problema de depressão aguda, quando veio uma notícia mal, que recebeu pelo WhatsApp, meu irmão, o que fez no outro dia? Foi e se suicidou. Tamanho era o abalo emocional, o abalo espiritual, o abalo físico que ela havia sentido. E eu te pergunto, meu querido, como está a sua fé nessa noite? Você precisa se alimentar da palavra. Pastor, como que eu aumento a minha fé? A palavra do Senhor, ela já diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Hoje você está recebendo um alimento, hoje você está se alimentando da palavra de Deus. Mas só que assim como aconteceu com Elias, meu irmão, Elias foi alimentado, e não foi um alimento simples, ele foi alimentado pelo anjo do Senhor, diretamente por Deus, e o alimento durou por 40 dias. E quando aquele alimento acabou, o que ocorreu? Novamente Elias entrou em um conflito emocional. Você não pode deixar o alimento acabar. Você precisa se alimentar diariamente. Pastor, o chá ontem foi uma bênção. Irmãos, se o chá ontem foi uma bênção, o alimento sólido hoje precisa ser também. O alimento sólido amanhã precisa ser também. O alimento depois de amanhã precisa ser também. Porque é assim que você vai se colocar de pé. Elias entra numa caverna e ele não quer ver ninguém, não quer se encontrar ninguém, porque novamente Elias se coloca em uma situação de conflito. Queridos, muitas vezes entrar numa situação de conflito nesses dias atuais é normal, mas o problema é como sair do conflito. Por que você precisa da presença de Deus é para te direcionar como sair desse momento difícil que eu estou vivendo. Como vencer essa dor que eu estou sentindo muitas vezes na minha alma. Sabe qual era a dor de Elias, irmãos? Elias estava sentindo uma dor de morte, um medo de morrer. E se você soubesse a novidade tão grande que tem, hoje eu estava preparando, o Senhor ainda ministrou meu coração, depois eu vou te contar sobre esse texto. O Senhor diz para nós, Isaías 41:8: porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que se contenderem contra ti perecerão. Meu irmão, tu és servo do Senhor, o Senhor jamais te rejeitou. Olha o que o Senhor está dizendo, olha, não temas, eu sou contigo, eu te escolhi dentre os mais excelentes. E muitas vezes, meu irmão, nós estamos vivendo pensando que nós somos os piores dos piores, pensando que nós não somos escolhidos pelo Senhor. O Senhor não olha por nós. Elias estava assim. O Senhor parece que não ouve a minha oração. Olha, vamos lá no versículo 10. Só antes de passar para o 10 aqui, o irmão Gilson falou algo interessante. Ele falou que o cego ele não estava no caminho. Não foi isso? Vocês ouviram? Olha aqui a situação de Elias. Elias estava fora do caminho de Deus. Para você ser abençoado, ser alcançado pela graça de Deus, você precisa estar no caminho do Senhor. Você precisa estar na posição. Sabe aquele versículo que eu gosto tanto? Fala aqui: as bênçãos virão e te alcançarão.
Elias estava longe desse caminho. O cego estava distante desse caminho. E muitas vezes eu e você temos andado distante desse caminho. Sabe qual é esse caminho, meu irmão? É você andar uma vida com Jesus. É você perguntar: Jesus, o Senhor passaria aqui? O Senhor faria isso? O Senhor tomaria essa decisão? Né? No momento, qual é o melhor momento para se escolher isso? Às vezes nós temos uma vida, irmãos, que nós pensamos e pedimos no momento que eu estou feliz, que eu estou bem, eu estou fortalecido espiritualmente, aí eu tomo as escolhas certas e as decisões corretas na minha vida. Mas sabe qual é o momento que você tem que ponderar? É no momento que você está fraco, no momento que está fragilizado. Você precisa perguntar para Jesus: Jesus, o Senhor tomaria esse caminho? O Senhor seguiria essa direção? O Senhor andaria comigo aonde eu estou? Será que nos caminhos que você tem andado, Jesus entra com você, meu irmão? Ou você tem que falar assim: olha, Jesus, espera aí, eu vou aqui fazer algo que não te agrada, daqui a pouco eu volto, o Senhor volta a caminhar comigo. Será que é assim que nós temos vivido? Será que é assim que as bênçãos virão e te alcançarão, irmão? Não vai ser assim, meu amado. A minha e a sua caminhada precisa estar alinhada com a caminhada de Cristo Jesus, com o caminho de Cristo, com a direção de Cristo. Se você não se alinhar, meu irmão, como que as bênçãos vão te alcançar? Você pode fazer o que quiser, meu amado. Você pode vender tua casa, você pode vender teu carro, entregar na casa do Senhor. Falar: olha, hoje eu vou entregar minha casa na casa do Senhor. E se a sua vida não se aliar com Deus, de nada disso serve, nada disso passa. O Senhor nem se agrada da sua oferta. O Senhor nem olha, irmão. E é por isso que eu falo: muitos têm sido enganados, porque muitos fazem isso. Certa vez numa igreja, um pastor de fora veio fazer uma campanha. Ele falou: olha, irmãos, eu estou sendo tomado pelo Espírito Santo aqui nessa noite, e aqueles que entregarem a sua aliança com Deus, formalizando uma aliança com o Senhor, serão abençoados. Se você tirar a sua aliança, entregar no altar. Você acha que as pessoas entregaram? Quem acha que as pessoas entregaram? Multidões entregaram as alianças. Deus jamais vai pedir a sua aliança. Deus não precisa da sua aliança. Sua aliança é um símbolo, é um sinal. Assim como Deus fez uma aliança com o homem. Sabe qual é a aliança de Deus com o homem? O arco-íris no céu, ó. Toda vez que você vê um arco-íris no céu, você vai se lembrar: o Senhor não vai mais acabar com o seu povo por meio de Jesus. Essa é uma aliança eterna. E, irmãos, muitos de nós fazemos e tomamos esse tipo de decisão e outras decisões porque não conhecemos a palavra, não temos o discernimento, não entendemos que Jesus jamais iria pedir isso de nós. Versículo 10. Elias estava vivendo um conflito tão grande que quando o Senhor vira para Elias e fala assim: Elias, o que é que tu está fazendo aqui, Elias? Por que tu está dentro dessa caverna aí, meu irmão, fazendo o quê? Aí Elias vira e diz: meu Senhor, tenho sido zeloso pela obra do Senhor. Aqui está aparecendo, Elias aqui está aparecendo os pastores, os diáconos, os evangelistas, os obreiros dessa geração. Olha o que Elias vira e fala: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Elias não deixou não, agora os filhos de Israel deixaram. E derribaram os teus altares, mataram os teus profetas às espadas. E eu fiquei sozinho e buscam a minha vida para me tirar. Já viu aquele obreiro? Pastor, é só eu que faço. Estou sozinho na obra, pastor. Só eu que evangelismo, só eu que prego, só eu que canto, só eu que faço isso, só eu que faço aquilo. Quando você começa a entrar num conflito espiritual, irmão, você começa a trazer esse questionamento para a sua vida. Você começa a achar que você é o centro da atenção de Deus. Você começa a achar que você é a última Coca-Cola do deserto, como o pastor falava, irmão. Apesar que no deserto a água tem muito mais valor que a Coca-Cola. Quando você está vivendo um momento difícil na sua vida, você começa a imaginar que você faz mais do que os outros. Você
você começa a tirar os olhos de você e colocar os olhos nas outras pessoas. E esse é o pior mal que existe dentro da igreja e dentro dos irmãos. É quando eles tiram os olhos de Deus e começam a olhar para a vida dos irmãos. E aí, olha, me perdoe que eu vou falar. Me perdoe, irmãos. Certa vez, numa igreja que eu estava, fizeram lá desfile de moda no altar. E aí, por esses dias, eu tô lá no meu Facebook, tá lá desfile de moda também no altar da igreja. Irmãos, altar da igreja, da casa do Senhor, não é para se fazer desfile, não é para ver quem tem a roupa mais bonita, o calçado mais bonito, o cabelo mais bonito. A casa do Senhor, ela tem um simbolismo, um significado muito claro na Bíblia. E sabe qual é? Essa, a minha casa, será chamada casa de oração para todos os povos, em nome de Jesus. Você jamais, meu irmão, olha, as irmãs fizeram um chá aqui, mas fizeram para louvar o Senhor. Tinha uma pregadora aqui, ministrando a palavra do Senhor. Mas enquanto eu for pastor aqui nessa igreja, pode ter certeza de algo: você jamais vai ver desfile de moda ou qualquer outra situação nesse altar, porque o altar é lugar de adoração, é a casa de Deus, meu amado. Aqui é o local onde o Senhor precisa ter o 100% dele. Quem precisa ser visto na igreja, irmão, é o Senhor, não é o pastor Gilberto, não é o pastor Edivanes, os irmãos. Irmãos, nós não somos nada. É como eu pregava lá na sede e dizia: meu amado, eu e você não somos nada. Sabe por quê? Às vezes a gente fica tão feliz, né? Deus me usou, olha, Deus me usando, que bem. Irmão, deixa eu te dizer algo. Lá em Números, sabe quem Deus usou? A mula. Deus usou uma mula para falar com o profeta. Sabe o que a Bíblia fala? Que se eu e você não clamar, as pedras clamarão. Entenda algo: por mais importante, por mais excelente que eu e você sejamos, nós somos apenas instrumentos de Deus. Nós somos apenas o vaso da glória do Senhor, porque Ele não divide a glória dele com ninguém, irmão. Entenda isso, por melhor que você seja. Elias estava aqui: Senhor, eu fiquei sozinho, meu Deus, buscam a minha vida para tirá-la. Talvez Elias estivesse pensando assim: tanto de coisa que eu fiz, eu sou tão importante, eu vou me esconder, porque se eu morrer, quem vai livrar e salvar esse povo? E muitas vezes nós estamos achando assim, nós estamos nos sentindo importantes demais. Mas entenda algo: você é importante, mas você é apenas um instrumento. Por mais excelente que você seja, por melhor que você seja, você é apenas um instrumento. Como eu fico feliz quando eu vejo irmãos subindo aqui, como o irmão Gilson, como outros irmãos que têm subido, pregado e trazido palavras de Deus. Porque aí nós confirmamos o tanto que nós somos instrumentos. Eu não sou melhor que você. Elias não é melhor do que qualquer nenhum de nós aqui. É isso que eu estou querendo te dizer, irmão. Elias realizou coisas tremendas, mas ele passava pelos mesmos conflitos que eu e você passamos. Ele passava pelas mesmas dificuldades que passamos. E aí o Senhor vira para ele e fala assim: Elias, antes do versículo 10, eu queria ler o versículo Isaías 41, de 8 a 11. Já li 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho em Deus não é em vão. Esse versículo, irmãos, versículo 10, para você ver assim, o tanto que Elias estava centralizado em si mesmo. Ele repete esse versículo. Se você for lá para o 14, ele vai lá e diz a mesma coisa. Ele fala: Senhor, eu tenho sido extremo zeloso por Deus. E muitas vezes nós estamos assim, querendo justificar a Deus. Mas Senhor, quantas coisas eu faço na casa do Senhor, quantas obras eu realizo na tua casa, Deus, mas eu sou zeloso ao extremo, Senhor. Estão tentando me matar. Meu irmão, saia da caverna na onde você se meteu em nome de Jesus, porque o Senhor não te quer aí nessa caverna, meu amado. Deixe de justificar a sua vida, seus problemas, e comece a avançar, porque você tem problemas, eu também tenho.
Você tem lutas, eu também tenho. Você tem filhos, eu também tenho. Temos contas todos os meses a pagar? Temos. Mas isso é normal, isso é deste século. Mas nós precisamos viver crendo. É aquilo que a palavra do Senhor diz, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Você precisa ter fé que aquilo que você tem clamado no Senhor, Ele vai te atender. Se você estiver no caminho, se você estiver na posição. Mas é necessário, meu irmão, que você saia dessa posição de caverna, de estar escondido, de estar enclausurado, fechando a porta do teu quarto, se escondendo lá dentro para ninguém ver, ninguém te visitar, não atende telefone, não fala com ninguém, meu irmão. Se posicione, se levante, porque Deus tem vitória para a sua vida. E isso é muitas vezes, irmãos, é factível vivermos, é factível passarmos por esse tipo de luta, meu amado. Mas o que o Senhor diz é a solução para as nossas vidas. Está lá no versículo 11, o Senhor fala assim, olha, e o Senhor diz, saia para fora, Elias, e ponte neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande vento forte, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor no terremoto não estava. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Meu irmão, primeira coisa, para que o Senhor fale com você, é necessário que você saia dessa casa. É necessário que você saia desse local onde você se escondeu e vá em direção ao Senhor. E vá à casa do Senhor orar, vá à casa do Senhor clamar. Esses dias um irmão estava falando comigo, falando assim, Senhor, pastor, eu não concordo com campanha de 7 semanas, porque às vezes vem irmão e faz 7 semanas de oração e nada acontece, meu irmão. Eu vou te dizer algo, queridos, você não tem que fazer 7 semanas de oração, não. Você tem que ter uma vida inteira de oração. Não são 7 semanas que vão mudar a sua história. É a sua vida com Cristo Jesus que vai mudar a sua história. Se 7 semanas mudasse a história de alguém, meu irmão, você ia achar que tinha alguém vivendo algum problema. Qual o tolo que não vai passar 7 semanas na casa do Senhor? Qual a mula que não vai fazer isso, irmão? Presta atenção, não são 7 semanas. Nós estamos vivendo religiosos, igual a religião que tem aí, que todo ano tira 40 dias do ano para não comer carne vermelha. Com quem que isso vai fazer alguma coisa? Ficar 40 dias no ano sem comer carne vermelha e o resto do ano fazendo tudo que é errado. O Senhor requer de mim e de você uma vida de integridade, uma vida de santidade, uma vida na presença dele. É um dia, Senhor, Senhor, perdoa minhas falhas, perdoa os meus erros, Senhor, mas se levantar no outro dia, e o Senhor, Ele dá a direção para Elias e fala, Elias, sai daí, Elias. Meu irmão, saia de onde você estiver nessa noite, saia do seu lugar de morte, saia do seu lugar de asilo, saia do teu lugar de reclusão, não se mantenha nele, porque nesse local aonde você está indo e permanecendo, é um local de morte. O desejo que vai vir sobre a sua vida é um desejo de morte, porque assim foi com Elias, meu amado, você e eu somos melhores que Elias. Aí o Senhor vê aquela situação, e pela segunda vez, irmãos, olha como eu fico assim, vendo, Deus é bom demais, porque primeiramente Elias está lá, vai debaixo de um zimbro esperando a morte. Deus envia o anjo e os alimentos para ele. Aí Elias volta a dormir, nem vê que o anjo está lá. Aí o Senhor envia o anjo de novo, para acordar Elias de novo, dar alimento de novo para Elias, parecendo o bebê, né, que a gente está ali, né, Gil, ali, ó. Acorda ele de madrugada, né? As irmãs que os filhos não amamentam, não é assim? De 3 em 3 horas tem que ir lá, amanhece o dia parecendo um zumbi. As irmãs, né? Porque tem que dar de 3 em 3 horas. Assim o Senhor estava fazendo com Elias, alimentando Elias por 2 vezes. Enviou o anjo, deu o alimento para Elias. Elias andou 40 dias com aquele alimento, se fortaleceu por 40 dias, mas aparentemente deixou de se alimentar. E retorna e vai para uma caverna novamente.
E aí o Senhor novamente, ele olha para Elias e fala: meu filho, um anjo não resolveu, agora eu vou visitá-lo pessoalmente. E sabe o que o Senhor traz aqui nessas alusões aqui do terremoto? Elias está lá dentro da caverna, e aí ele vê um grande terremoto, um grande vento, veio o fogo. Porque muitas vezes nós estamos assim, irmãos, esperando vir um profeta, um grande pastor, né, esperando um anjo cair do céu para falar conosco. Não, eu estou esperando um anjo, pastor, chegar lá na minha casa. Ah, eu estou esperando o profeta chegar lá na minha casa. Irmão, às vezes o profeta já passou. Assim foi Jesus com Israel. Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, eles estão esperando um profeta até hoje, porque eles não conseguiram ver Jesus. E por mais que alguns digam, é história, irmãos, a vinda de Jesus ela é reconhecida até na história. Ninguém nega a vinda de Cristo Jesus. Até o calendário, nosso calendário, ele é marcado pela vinda de Jesus. Por isso que o calendário do mundo oriental é diferente do nosso. Talvez você se perguntou, por que lá em Israel, lá na China, né, 6.000 anos, um monte de anos aí? É porque eles não reconheceram a vinda de Cristo. Todo país que reconheceu a vinda de Cristo, ele vive 2019, porque são 2019 após a vinda de Cristo Jesus. Jesus já veio, já marcou uma história. Talvez Jesus já respondeu a tua oração, Jesus já respondeu o teu clamor. Talvez você não veio, não viu, porque você estava esperando um terremoto. Você estava vindo o pastor tocar um chofar, como já veio aqui. Veio aqui, não veio? O pastor que tocava o chofar? Estava esperando vir um pastor tocar o chofar para você ouvir a voz do anjo, né? Estava esperando o pastor rodopiar. Estava esperando vir alguém aqui que fosse te falar um monte de coisa. No dia ia pegar o seu dinheiro e ir embora e nunca mais ia ter um compromisso contigo. E o Senhor é tão lindo, irmãos. É tão lindo assim que o próprio Deus, ele cumpre aquilo que está na palavra dele. Lá em 2 Timóteo, o Senhor fala assim: olha, ao servo do Senhor não convém discutir, mas ser amável para com todos, capacitados para ensinar, paciente. Deve, 2 Timóteo 2, 24 e 25. Deve saber corrigir com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo que capturou, a fim de agirem conforme a vontade de Deus. Olha lá, versículo 26, para que dessa maneira retornem ao bom senso, se livrem das armadilhas de Satanás que os capturou, a fim de agirem conforme a vontade de Deus. Deus envia o terremoto, Deus envia o fogo, Deus envia o vento, mas o Senhor fala ao seu povo com a voz mansa e tranquila, conforme Ele orienta na sua própria palavra, meu irmão, a fim de que Elias retornasse ao bom senso, voltasse para o caminho. Meu irmão, talvez você entrou aqui em conflito, retorne ao bom senso nessa noite, em nome de Jesus. Talvez, meu irmão, essa palavra que você está ouvindo aqui seja o anjo do Senhor, talvez seja a própria voz de Deus te falando: retorne ao bom senso, retorne ao caminho do Senhor, retorne à morada do Senhor, retorne à casa de oração para todos os povos. A palavra do Senhor diz: olha, não deixemos de congregar, está lá em Hebreus capítulo 10, se não me engano, 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas antes que nós venhamos buscar a nossa força no Senhor, é na casa do Senhor que você se alimenta, meu irmão. Você não vai comprar um pão numa loja de ferramenta, meu amado. O pão do céu não vai ir lá na sua casa. Você precisa buscar o pão do céu na casa do Senhor, na olaria do Senhor. É o local onde você deve ir para orar, para adorar e para fortalecer a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Versículo 13. Olha só, irmãos. Eu lembrei, na hora que eu estava fazendo essa mensagem, até lembrei não foi pastor de antes, não. Eu lembrei da Ana falando do Cleide. Né, quando faz uma coisa errada, vem com aquela cara, eu não sei nem de quem é o boneco lá, mas da cara diferente.
Olha o que Elias faz. Olha só. Ao ouvir a voz de Deus, ali ó, Elias cobriu o rosto. Elias se escondeu. Olha, agora pensa, é igual nossos filhos, né? Será que cobrir o rosto ia adiantar? Deus não estava vendo Elias. Elias sai envergonhado, não. Porque ele sabia que não era o local onde ele deveria estar. Ele sabia que Deus não tinha chamado ele para aquele lugar. O Senhor fala para mim e para você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Olha, porém Sião diz: já me desamparou o Senhor e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura, pode uma mulher esquecer tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essas esquecesse dele, contudo eu jamais me esquecerei de ti. Eis que tenho nas palmas das minhas mãos, eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Meu irmão, independente da situação que você esteja vivendo, independente da situação que você entrou, que você está aqui nessa noite, porque às vezes, meu amado, nós estamos aqui de gravata, de paletó, de terno, às vezes estamos pregando, às vezes estamos cantando, às vezes estamos de obreiros, às vezes estamos fazendo tantas coisas, mas por dentro estamos como sepulcros caiados, nós estamos detonados, estamos acabados. Eu não preciso saber, mas o Senhor Deus, Ele sabe, Ele te conhece, e Ele está te dizendo nessa noite: sai dessa caverna. O que você está fazendo aí, meu irmão? O que você está fazendo parado aí diante de tudo aquilo que o Senhor já te deu, de tudo aquilo que o Senhor já fez por você? O que você está fazendo aí? Primeira coisa, quando nós nos deparamos em situação assim, é como eu já ministrei: saia para fora, saia dessa caverna, saia desse ambiente. Se precisar, procure ajuda. Se precisar, irmãos, temos aqui, olha, graças a Deus, líderes aqui, qualquer à sua disposição. E como eu falei, olha, pastores, é tão bom aqui tendo pessoas diferentes. Está aqui o pastor mais ruimzinho, que sou eu. Está ali o pastor bonzinho, que é o pastor Edivando. Vocês podem escolher. Tem as irmãs, tem a Lu, tem tantas irmãs aqui, irmão. A sua escolha. Mas você não pode ficar à mercê de não vencer, de não prevalecer por falta de um conselho ou de uma orientação. A palavra de Deus diz assim: olha, na multidão de conselhos se fortalece o rei. Quer ser fortalecido, meu amado? Ouça conselhos. Ainda que você não siga, mas busque, ouça. Porque aí você vai chegar lá na frente e vai dizer: realmente aquele conselho que eu recebi era para mim ter feito e não fiz. Caí no buraco porque eu quis. Mas entenda algo: você precisa ser aconselhado. Eu preciso ser aconselhado. Todos nós precisamos ser aconselhados. Ninguém que está aqui nessa noite, inclusive eu, ou na nossa igreja sede, ou em demais igrejas, tem a plenitude de todo o conhecimento. Sempre vai existir algo que vamos precisar aprender com alguém. O mais tolo de todos é aquele que acha que já sabe todas as coisas. O sábio é aquele que sabe que sempre precisará aprender algo. Ainda mais conhecendo a Deus e a imensidão de Deus. O Senhor jamais te desamparou. Agora eu quero concluir no versículo 15. O Senhor lhe diz: ministério de louvor pode subir. Versículo 15. E o Senhor diz: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. O Senhor dá uma ordem direta a Elias. Vai e volta para o lugar de onde você não deveria ter saído, Elias. A palavra que eu quero são dois ensinamentos práticos diante de tudo aquilo que eu ministrei nessa noite. Primeiro, saia do seu lugar de reclusão, saia do seu lugar de murmuração. Quando você murmura, você retrocede. Quando você murmura, você não reconhece o agir de Deus na sua vida. Deus já havia alimentado Elias, irmão. Deus já havia guardado Elias. Deus já havia alimentado antes do versículo do capítulo 19. Deus já havia alimentado Elias por meio de povos. Os reis já tentaram matar Elias. Era uma situação repetida. E muitas vezes, meu irmão, nós estamos vivendo situações repetidas nas nossas vidas. Mas
quando alguma dessas situações elas ocorrem no momento de fragilidade nas nossas vidas, nós esquecemos que a mão poderosa do Senhor, ela está sempre sobre a nossa vida. Independente da situação que você está vivendo, a mão poderosa de Deus está sobre a sua vida. Saia desse local que você está. Saia dessa caverna que você se colocou em nome de Jesus. Segundo ponto, o Senhor diz: vai, volta para o teu caminho, para o deserto de Damasco. Volte, irmão, para o lugar de onde você não deveria ter saído, que é o local da presença de Deus. É o que o Senhor está dizendo nessa noite: volte para a presença de Deus. Isaías 41:10 diz assim: tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti não te rejeitei. Só para terminar, tem vários outros versículos aqui, mas eu queria deixar um em especial, que está aqui em Jeremias 29:11-14. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer para o lugar diante dos seus povos. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que Ele tem planos para a sua vida que você não conhece. Sabe, irmãos, Deus é tão grande, tão poderoso. No capítulo 19, se Elias conhecesse a vontade de Deus, ele não existiria. Pastor, que é isso? É o que eu estou te dizendo. Por que Elias entrou em todo esse conflito espiritual aqui, irmãos? Porque ele estava com medo de morrer. Eu te pergunto nessa noite: Elias morreu? Elias morreu, irmão? Elias morreu? Esse capítulo existe porque Elias tinha medo de morrer. Mas a palavra do Senhor diz que Elias é elevado aos céus. Elias não conhece a morte, irmão. Elias, ele não sobe a céus com Deus por meio de uma carruagem de fogo. Sabe, Deus é tão bom. E muitas vezes nós entramos em uma vida de sofrimento, em uma vida de angústia espiritual, por coisas que jamais irão acontecer na sua vida. O que o Senhor está dizendo para você nessa noite é: creia nos meus planos, creia no meu